Mudei-me para uma pequena casa, nos arredores de Serra Azul, 2 semanas depois. Nada ostentoso, apenas um lugar modesto com um jardim e uma varanda na frente, perto o suficiente da fazenda para poder visitá-la regularmente, mas longe o bastante, para não ter que vê-la todos os dias. No início, o silêncio era insuportável. Sentia falta do canto dos galos, da brisa entre os pés de café, do som da risada de Carmen quando era menina. Mas com o tempo, encontrei uma estranha paz. Comecei a escrever de novo, enchendo cadernos com histórias da terra, das estações, do crescimento e da decadência. Zé se adaptou melhor que eu. O novo lugar tinha um quintal onde ele podia correr livremente e logo fez amizade com o cachorro do vizinho, um vira-lata caramelo chamado Canela. Eu também fiz novas conexões. O povo de Serra Azul me recebeu de braços abertos, especialmente quando souberam quem eu era e o que havia acontecido com minha fazenda. Em cidades pequenas, histórias de resistência contra os poderosos sempre encontram ouvidos solidários. Comecei a trabalhar com Manuel 3 dias por semana, como havíamos combinado. O resto do tempo dedicava à minha pequena horta e a longas caminhadas pelos campos que rodeavam a cidade. Também comecei a dar aulas de agricultura tradicional na escola local. Ver o espanto nos olhos das crianças quando eu explicava como um simples pé de café podia produzir por décadas me lembrava por que eu amei meu trabalho a vida inteira. Ocasionalmente, ouvia rumores dos vizinhos sobre como as coisas iam na fazenda. A família de Alexandre havia abandonado o projeto do resort. Os custos de recuperação do solo eram proibitivos, e o conflito legal sobre a propriedade tornava tudo ainda mais complicado. Carmen e Alexandre haviam discutido asperamente sobre o assunto. Segundo diziam, ele a culpava por não investigar adequadamente antes de fechar o acordo. Rafael, meu amigo geólogo, me mantinha informado sobre os detalhes técnicos. Fizeram mais estudos. Ele me contou durante um de nossos jantares mensais. A contaminação é ainda pior do que pensávamos. Não é só a área atrás do galpão. Parece que há infiltrações que afetaram uma parte considerável do terreno onde queriam construir o prédio principal. Eu não senti alegria ao ouvir essas notícias, mas tampouco remorso. Era simplesmente o resultado natural de décadas de descaso em uma pequena parte da fazenda, combinado com a arrogância de quem acreditava que podia comprar história e tradição como se fossem ações na bolsa. Numa tarde de domingo, enquanto tomava um café na praça de Serra Azul, vi Carmen pela primeira vez desde aquele dia fatídico. Estava sozinha, mais magra do que eu me lembrava, com olheiras que falavam, de noite sem dormir. Hesitou por um momento ao me ver, mas depois se aproximou da minha mesa. "Oi, pai", disse ela, a voz quase inaudível por cima do barulho da praça. "Carmen", respondi, indicando a cadeira vazia à minha frente. "Sente-se, por favor." Ela se sentou com movimentos rígidos, como se temesse quebrar algo. "Você parece bem", comentou, estudando meu rosto. "A vida tranquila me faz bem", respondi. "Quer um café?" Ela assentiu e eu fiz um sinal para o garçom. Ficamos em silêncio até que o café dela chegou. Carmen o mexeu lentamente, com o olhar fixo na xícara. "Alexandre e eu terminamos", disse ela finalmente. Não demonstrei surpresa. De certa forma, eu esperava. "Sinto muito", eu disse, e em parte era verdade. Nunca desejei a infelicidade da minha filha, apenas justiça. "Não sinta", respondeu ela, com uma amargura que eu não conhecia. Quando os problemas com a fazenda começaram, ele mostrou sua verdadeira cara. Só se interessava pelo negócio, nunca pelo nosso relacionamento. Não comentei nada. Não era meu lugar julgar suas escolhas amorosas, embora sempre tivesse tido minhas dúvidas sobre Alexandre. "Pai",
continuou ela após outro longo silêncio. Eu sei que você sabia. Sobre o terreno contaminado e sobre a venda para o Manuel. Assenti sem negar. É verdade. Por que não me disse? Olhei-a diretamente nos olhos, os mesmos olhos castanhos que havia herdado de Marisol. Por que você não me consultou antes? De decidir vender a fazenda pelas minhas costas? Carmen baixou o olhar, incapaz de sustentar o meu. Pensei que estava fazendo o certo, que era o melhor para todos. Você estava envelhecendo, a fazenda dava muito trabalho, e o dinheiro... Nunca. Foi sobre dinheiro, Carmen, interrompi suavemente. Foi sobre respeito, sobre honra, sobre entender que algumas coisas não têm preço. Eu sei, sussurrou ela, eu sei agora. Mas na época, eu estava tão imersa no mundo do Alexandre, nos valores dele, na forma dele de ver a vida. Tudo era ativos e passivos, investimentos e retornos. Esqueci o que você e a mamãe me ensinaram. Estendi minha mão sobre a mesa e peguei a dela. Estava fria, trêmula. Todos cometemos erros, filha. Todos nos perdemos às vezes. Você vai conseguir me perdoar um dia? Perguntou, com lágrimas surgindo em seus olhos. Já perdoei, respondi. E me surpreendi ao perceber que era verdade. O rancor que eu havia sentido se dissipara gradualmente com o passar dos dias, substituído por uma aceitação tranquila do que havia acontecido e do que viria a seguir. A fazenda está abandonada, disse Carmen depois de secar as lágrimas. Ninguém quer comprá-la com todos os problemas que tem agora. E o Manuel disse que só vende a parte dele se você concordar. Manuel é um bom amigo, comentei, sorrindo levemente. Ele sempre entendeu o valor da lealdade. O que vai acontecer? Agora, pai, com a fazenda, conosco. Tomei um gole do meu café antes de responder. A terra tem paciência, Carmen. Sempre teve. Os pés de café estarão aí muito depois de nós dois termos partido. Quanto a nós, isso depende de você. Uma semana depois, recebi um envelope na minha caixa de correio, sem remetente. Dentro, havia uma fotografia da fazenda, vazia, descuidada, abandonada. E no verso, uma única linha escrita com a letra elegante de Carmen. Eu não entendi. Me desculpe. Sentei-me com a foto por um longo tempo. Depois, a coloquei na minha estante, ao lado da fotografia de Marisol. Não como um encerramento, mas como um lembrete de que o amor e a terra são coisas sagradas. E aqueles que se esquecem disso sempre voltam tarde demais. Mas talvez não fosse tarde demais para Carmen e para mim. Na semana seguinte, ela veio me visitar novamente. Desta vez, trouxe mudas de tomate e pimentão para minha pequena horta. Na visita seguinte, me ajudou a plantar um pé de café jovem no quintal. Para você ter um pedacinho de casa aqui, disse ela. Pouco a pouco, estávamos reconstruindo nossa relação, plantando novas sementes em terreno danificado, mas não destruído. Quanto à fazenda, Manuel e eu finalmente decidimos o que faríamos com ela. Com a ajuda de Rafael e de vários especialistas em agricultura orgânica da Exalc, em Piracicaba, começamos um projeto de recuperação do solo contaminado. Levaria anos, talvez décadas, mas não tínhamos pressa. Como eu havia dito a Carmen, a terra tem paciência. O resto da fazenda transformamos em uma cooperativa, exatamente como Manuel havia ameaçado fazer. Convidamos jovens agricultores da região para se juntarem, oferecendo-lhes talhões em troca, do seu compromisso com métodos tradicionais e sustentáveis. A casa principal se transformou em um centro educativo, onde crianças de todo o Sudeste vinham para aprender sobre a história do café e a importância de preservar as tradições agrícolas. Carmen se envolveu também à sua maneira. De São Paulo, onde continuava trabalhando, criou um site e uma loja online para vender o café da cooperativa. Café Morales, tradição que perdura.
ela chamou, usando uma fotografia minha e do meu pai ao lado dos nossos cafeeiros mais antigos. E como logo, nunca mais voltei a morar na fazenda. Minha pequena casa em Serra Azul havia se tornado meu lar, e na minha idade eu já não precisava de mais mudanças. Mas eu visitava a Fazenda das Pedras regularmente, caminhando entre os cafeeiros que havia plantado, ensinando aos jovens agricultores os segredos que meu pai havia me transmitido, vendo como a terra se curava lentamente sob nosso cuidado. Numa tarde, enquanto contemplava o pôr do sol do ponto mais alto da fazenda, Carmen veio sentar-se ao meu lado. Ela tinha vindo para a festa da colheita que celebrávamos todos os anos. "Sabe de uma coisa, pai?", disse ela, enquanto observávamos o sol tingir de ouro os campos que se estendiam diante de nós. "Acho que finalmente entendo o que você sempre tentou me ensinar." "E o que é?", perguntei, embora achasse que já sabia a resposta. "Que algumas coisas não se podem comprar nem vender. Que a terra não é só um ativo, mas um ser vivo que nos sustenta e que devemos respeitar." Ela fez uma pausa, pegando minha mão áspera entre as suas. "E que o lar não é um lugar, mas as pessoas e as histórias que compartilhamos." Sorri, sentindo uma paz que eu buscava há muito tempo. "Sua mãe estaria orgulhosa de você, Carmen." "Eu estou." Juntos vimos o sol desaparecer atrás das montanhas, tingindo o céu de rosa e laranja. A terra continuou respirando sob nós, paciente, perdoadora, eterna. E naquele momento eu soube que tudo ficaria bem. Não porque havíamos recuperado o que foi perdido, mas porque havíamos encontrado algo novo e precioso nas cinzas do que um dia existiu. Carmen conduziu a conversa com uma calma inquietante. Afastou uma mecha de seu cabelo preto, igual ao de sua mãe, e me olhou diretamente nos olhos, algo que raramente fazia desde que se mudara para São Paulo. "Pai, como você sabe, Alexandre e eu estamos planejando nosso futuro juntos", começou ela, com um tom que me lembrou os advogados que vinham da cidade para falar de contratos com os agricultores locais. "Pensamos muito sobre isso e tomamos uma decisão importante." Alexandre pigarreou, olhando para o relógio pela terceira vez desde que chegaram. Era um homem magro, com óculos de grife e um terno que certamente custava mais que todos os móveis da minha sala. Eu nunca entendi o que Carmen via nele, mas aprendi há muito tempo que questionar as decisões da minha filha só servia para afastá-la ainda mais. "Estamos reestruturando nossos ativos", continuou Carmen, usando palavras que soavam estranhas na cozinha onde eu lhe ensinara a fazer pão de queijo e bolo de fubá. "E decidimos que, como parte dessa reestruturação, vamos transferir a fazenda para a empresa familiar do Alexandre." Fiquei olhando para ela, sem entender completamente o que estava dizendo. As palavras flutuavam no ar como grãos de café na água, mas eu não conseguia digeri-las. "Transferir? O que você quer dizer com transferir?", perguntei com a voz mais firme do que esperava. Carmen trocou um olhar com Alexandre antes de responder. "Assinamos um acordo preliminar com a Balausteg Empreendimentos, a empresa da família do Alexandre. Eles vão transformar a fazenda em um resort rural de luxo." O mundo pareceu parar. Olhei pela janela para os antigos pés de café, para o galpão que reconstruí depois da grande tempestade de 98, para os campos onde Carmen deu seus primeiros passos. "Esta fazenda não está à venda", disse eu simplesmente, apertando os punhos sob a mesa para controlar o tremor que começava a sentir. Carmen suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. "Pai, não se trata de uma venda convencional. É uma transferência de ativos. Eu já assinei a documentação como co-herdeira. O advogado me explicou que, após a morte da mamãe, metade da propriedade passou para o meu nome." Senti uma pontada, de traição tão aguda
que quase me roubou o fôlego. Marisol e eu nunca havíamos falado de testamentos ou heranças. Simplesmente assumimos que Carmen entenderia o valor de manter a fazenda na família. Você vendeu sua parte da fazenda sem me consultar? Minha voz soava distante, como se pertencesse a outra pessoa. Tecnicamente, interveio Alexandre, falando pela primeira vez desde que chegaram. É uma fusão de ativos. A fazenda se incorpora ao portfólio da Balausteg Empreendimentos em Mindos Indústrias. Troca de uma participação para a Carmen na empresa. É um bom negócio, Sr. Morales. Sua filha terá segurança financeira para o resto da vida. Olhei para ele, incapaz de esconder meu desprezo. Esta terra não é um ativo, é nossa história, nosso legado. Carmen se inclinou para a frente, com uma expressão que tentava ser compreensiva, mas que só conseguia parecer condescendente. Pai, entendo que você seja apegado a este lugar, mas precisa ser prático. Você tem 67 anos. Por quanto tempo mais vai conseguir manter a fazenda sozinho? Os custos de operação sobem a cada ano e os preços do café estão caindo. Esta é a melhor solução para todos. Para todos, ou para você e seu noivo. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas não me arrependi. O que vai acontecer comigo? Carmen se endireitou, como se estivesse esperando essa pergunta. Pensamos nisso, é claro. O acordo inclui um apartamento em Campinas. Para você, totalmente pago. Fica perto do hospital, tem um centro para idosos na mesma rua e você poderá viver confortavelmente com a aposentadoria e a compensação que receberá. Compensação? A palavra me soou amarga. Você está me compensando por tirar minha casa de mim? Não estamos tirando nada de você, pai, respondeu Carmen com um tom que endurecia a cada momento. Estamos te oferecendo uma alternativa melhor. Este lugar é muito grande, muito isolado para um homem da sua idade. Na cidade, você estará mais seguro, mais acompanhado. Alexandre olhou novamente para o relógio e sussurrou algo para Carmen. Ela assentiu. Temos que ir agora, pai. A equipe de arquitetos virá na próxima semana para fazer um estudo preliminar. Vou te enviar os detalhes do apartamento em Campinas. Você deve conseguir se mudar até o final do mês. Levantaram-se, em uníssono, como se tivessem ensaiado a cena. Carmen se aproximou para me beijar na bochecha, mas eu me afastei. Algo mudou em sua expressão então, uma mistura de dor e irritação. Não torne isso mais difícil, por favor. É o melhor para todos. O melhor. Minha voz soava rouca. O melhor é vender o trabalho de toda a minha vida, da vida do seu avô, sem nem me consultar? O melhor é decidir onde vou passar meus últimos anos como se fosse um móvel velho que precisa ser realocado? Carmen endureceu o olhar. O acordo já está assinado, pai. Não há volta a dar. Pensei que você entenderia, que veria que isto é o mais sensato. Sensato? Levantei-me, sentindo uma energia que não tinha há anos. Sabe o que é sensato, Carmen? Respeitar seu pai, honrar a memória de sua mãe, não tratar a terra onde você cresceu como uma peça num jogo de banco imobiliário. Alexandre deu um passo, à frente, colocando-se ligeiramente entre Carmen e eu. Senhor Morales, entendo que esteja alterado, mas garanto que tudo foi feito legalmente. Nossa oferta é mais do que generosa. Olhei-o fixamente. Generosa? Você está me dizendo que roubar minha casa é generoso? Ninguém está roubando nada, respondeu Carmen, pegando sua bolsa. Tudo é legal e tudo está decidido. Goste você ou não, a fazenda será parte do resort Balausteg a partir do próximo mês. Sugiro que comece a fazer as malas. Dirigiram-se para a porta. Mas antes de sair, Carmen parou e acrescentou as palavras que me assombrariam nas semanas seguintes. E pai, quando você for embora, não volte por aqui. Será uma área de construção e não queremos problemas com os seguros. Este lugar não será mais sua responsabilidade. Não foi raiva o que ouvi em sua voz,
mas uma fria finalidade. Ela havia tomado sua decisão. Nenhuma vez me perguntou o que eu pensava ou o que a terra significava para mim. Olhei para o homem ao seu lado. Ele não se abalou. Ambos caminharam de volta para o carro e foram embora, como se tivessem acabado de concluir uma transação de rotina. Fiquei sozinho na varanda e, pela primeira vez na vida, me senti como um estranho na minha própria terra. O som do motor desaparecendo, à distância, se misturou com o canto dos pássaros e o sussurro do vento entre os pés de café. Os mesmos sons de sempre, mas agora pareciam uma despedida. Zé se aproximou e apoiou a cabeça na minha perna, sentindo minha dor sem precisar de palavras. Entrei lentamente em casa, cada passo mais pesado que o anterior. Na cozinha, as xícaras de café pela metade e o pão mal tocado eram as únicas testemunhas do que acabara de acontecer. Peguei a xícara de Carmen, a mesma que ela usava desde criança, com desenhos de girassóis desbotados pelos anos, e a segurei entre minhas mãos trêmulas, como chegamos a este ponto. Em que momento minha pequena Carmen, a menina que corria pelos campos, perseguindo borboletas, se tornou esta mulher fria e calculista? Teria sido culpa minha? Eu a perdi quando perdi Marisol? As perguntas giravam na minha mente como grãos no moedor, mas não havia respostas. Apenas um suco amargo de incredulidade e traição. Sentei-me na velha cadeira de balanço da varanda, a mesma onde embalei Carmen durante tantas noites de sua infância, e contemplei o entardecer sobre os cafeeiros que em breve não seriam mais meus. Passei as 2 semanas seguintes vivendo em um estado que só pode ser descrito como vazio. Acordava às 5 da manhã para alimentar as galinhas, embora soubesse que não estaria ali por muito mais tempo. Cada cerca que eu consertava, cada caminho que limpava, fazia-o com uma dor no peito que não me abandonava. Os animais também sentiam. Até o vento parecia mais pesado, como se estivesse de luto comigo. O velho Chico notou a mudança em mim desde o primeiro dia. "O que foi, Antônio? Parece que carrega o mundo nas costas", disse ele, enquanto verificávamos o sistema de irrigação. Não, tive coragem de lhe contar que em breve ele teria que procurar trabalho em outro lugar. Que a fazenda onde trabalhamos juntos por mais de 15 anos passaria para as mãos de empresários de São Paulo, que provavelmente arrancariam os pés de café antigos para construir piscinas e quadras de tênis. "Não é nada, Chico. O joelho está me incomodando de novo", menti, sabendo que ele não acreditaria. Chico me conhecia bem demais, mas também sabia quando não insistir. Ele simplesmente assentiu e continuou seu trabalho, me presenteando com o consolo de seu silêncio respeitoso. As noites eram o pior. Eu me sentava na cozinha com uma dose de cachaça e folheava velhos álbuns de fotos. Carmen aprendendo a andar, de bicicleta. Marisol e eu colhendo café durante nossa primeira safra juntos. Meu pai me ensinando a podar os cafeeiros quando eu mal tinha 12 anos. Cada imagem era um punhal que se cravava mais fundo em meu coração. Pensei em lutar, contratar um advogado, gritar na porta de Carmen em São Paulo. Mas algo dentro de mim se recusava a agir com raiva. Se Carmen havia tomado sua decisão, que assim fosse, eu não suplicaria para ficar onde não era mais bem-vindo. Em vez disso, comecei a fazer as malas lentamente, metodicamente, em silêncio. Guardei velhas ferramentas, porta-retratos e pilhas de diários escritos à mão. A cada objeto guardado, sentia que estava apagando uma parte da minha própria história. No sábado seguinte ao anúncio de Carmen, Manuel, meu vizinho da fazenda, ao lado, se aproximou enquanto eu consertava a cerca do curral. Seu rosto curtido pelo sol mostrava preocupação. "Antônio, tem uns boatos na cidade", começou ele, tirando o chapéu e girando-o entre os dedos calosos. "Dizem que venderam a Fazenda das Pedras para uns ricaços de São Paulo.
Que vão fazer? Um hotel ou algo assim. Suspirei profundamente. Em cidades pequenas, as notícias viajam mais rápido que o vento. Não é boato, Manuel, é verdade. Manuel me olhou com uma mistura de surpresa e indignação. Mas como pode ser? Esta terra está na sua família desde que me entendo por gente. Carmen, eu disse simplesmente, e o nome da minha filha soou estranho em meus lábios, como se pertencesse a outra pessoa. Ela decidiu que é o melhor. O melhor? Para quem? Manuel cuspiu no chão, um gesto que na nossa terra expressava o mais profundo desprezo. Esses ricos da cidade acham que podem comprar nossas vidas como se fossem ações. Na bolsa. Não respondi. O que eu poderia dizer? Minha própria filha agora fazia parte desses ricos da cidade que Manuel tanto desprezava. E o que você vai fazer, Antônio? Para onde vai? Para Campinas. Carmen me arranjou um apartamento lá. Manuel soltou um palavrão. Um apartamento? Você, que viveu toda a sua vida ao ar livre, enfiado entre quatro paredes na cidade, é como prender um gavião numa gaiola. Suas palavras ecoaram o que eu mesmo sentia, mas me limitei a encolher os ombros. Não tenho muitas opções, Manuel. Meu vizinho me olhou longamente como se me avaliasse. Finalmente colocou o chapéu de volta e pôs a mão no meu ombro. Sempre há opções, Antônio. Sempre. Passe lá em casa hoje à noite. Carmen não é a única que sabe fazer negócios. Naquela noite, depois de alimentar os animais e verificar os cafeeiros como fazia todos os dias há décadas, caminhei até a casa de Manuel. Ele me recebeu em seu quintal, onde o cheiro de jasmim se misturava com o aroma da linguiça que sua esposa Dolores estava fritando na cozinha. Sente-se, Antônio, disse ele, apontando para uma cadeira ao lado da mesa, de pedra onde já havia disposto 2 copos e uma garrafa de cachaça caseira. Precisamos conversar. Durante as horas seguintes, Manuel me explicou sua ideia. Ele também estava preocupado com o futuro de sua fazenda. Seus filhos haviam se mudado para a Alemanha anos atrás e não mostravam interesse em voltar. O resort, que a família de Alexandre planejava, certamente tentaria se expandir para suas terras, mais cedo ou mais tarde. O que te proponho é simples, disse Manuel, enchendo nossos copos pela 3ª vez. Venda-me sua parte da fazenda antes que eles a tomem de você. Será uma venda real, com papéis e tudo, mas com uma condição secreta. Você continuará vivendo e trabalhando aqui como sempre fez. Para todos os efeitos, você será meu funcionário. Mas entre nós, continuará sendo o dono da sua terra. Olhei para ele, sentindo uma centelha de esperança pela primeira vez em dias. Você faria isso por mim? Manuel soltou uma gargalhada rouca. Não faço isso só por você, raposa velha. Faço por todos nós. Se permitirmos que esses investidores da cidade comecem a comprar nossas terras, em breve não sobrará nada da vida que conhecemos. Isso é tanto pelo meu interesse quanto pelo seu. Dolores saiu então, trazendo um prato de linguiça e pão fresco. Sua expressão era séria, mas determinada. Antônio, eu te conheço desde que éramos crianças. Marisol era minha melhor amiga. Não vou ficar de braços cruzados enquanto te expulsam da sua própria casa. Senti um nó na garganta. O apoio dos meus vizinhos, dos meus amigos de toda a vida, era mais do que eu esperava. Pela primeira vez, desde a visita de Carmen, senti que não estava completamente sozinho. E o que vai acontecer quando os advogados da Carmen descobrirem que vendi minha parte? Perguntei, tentando ser prático. Manuel sorriu com astúcia. Quando descobrirem, se é que vão descobrir, já será tarde demais. Meu sobrinho Javier é tabelião em Bragança Paulista. Ele garantirá que tudo esteja nos conformes. Faremos parecer uma venda feita meses atrás, antes de Carmen assinar qualquer coisa.
Eu não tinha certeza se o que Manuel propunha era completamente legal, mas naquele momento não me importava. Sob a superfície da minha calma, algo se agitava. Eu não ia contra-atacar, não ia fazer uma cena. Não. O que eu tinha em mente era algo completamente diferente. E o que acontecerá com os cafeeiros? Perguntei, pensando nas plantas que cuidei a vida toda. Com os animais? Tudo continuará igual, me assegurou Dolores, sentando-se conosco. Nada mudará na prática. Só os papéis. E se um dia esses empresários quiserem comprar, terão que negociar com o Manuel, não com sua filha. Manuel assentiu, com um sorriso malicioso. E acredite, Antônio, não sou tão fácil de convencer como alguns. O plano de Manuel não era perfeito, mas era uma opção. Uma forma de resistência silenciosa de manter algum controle sobre meu destino. No entanto, enquanto voltava para casa naquela noite, sob um céu estrelado que contemplei por toda a minha vida, sabia que precisava fazer algo mais. Algo que fosse só meu. Nos dias seguintes, comecei a preparar minha própria resposta à traição de Carmen. Continuei empacotando, seguindo o fluxo, fingindo que estava me preparando para me mudar para Campinas. Até visitei o apartamento que Carmen havia conseguido para mim. Um cubículo cinza em um prédio sem alma, com vista para um muro de concreto e o barulho constante do trânsito como única trilha sonora. Enquanto isso, à noite, quando ninguém podia me ver, eu trabalhava no meu plano. Não era vingança, o que eu buscava, mas justiça. Ou talvez eu só precisasse sentir que tinha algum controle sobre o que estava acontecendo, que não era completamente impotente diante das decisões de minha filha e seu noivo. Uma semana antes da data prevista para minha partida, recebi a visita da equipe de arquitetos que Carmen havia mencionado. 3 jovens com notebooks e medidores a laser que caminharam pela minha propriedade como se já lhes pertencesse, fazendo comentários sobre onde iriam as instalações de bem-estar e o restaurante gourmet. Com licença, senhor, me disse. Um deles, um rapaz que mal parecia ter idade para se barbear, poderia nos indicar onde fica a área atrás do galpão? Entendemos que ali será construída a casa de hóspedes principal. Sorri amavelmente, como o velho inofensivo que eles pensavam que eu era. Claro, meu filho, sigam-me. E enquanto os guiava para o lugar exato onde eu previa que eles construiriam, senti uma estranha paz. Às vezes, o silêncio pode ser a resposta mais eloquente. E o meu silêncio estava prestes a falar mais alto do que qualquer protesto que eu pudesse ter feito. Na manhã da mudança, eu estava acordado antes do amanhecer. O céu mal começava a se tingir de laranja quando saí para a varanda pela última vez com uma xícara de café nas mãos. Zé se aninhou aos meus pés, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. A casa estava limpa, as caixas cuidadosamente empilhadas na caçamba da caminhonete que Manuel me emprestara. Fiz questão de deixar o lugar impecável. Chão varrido, janelas polidas, jardim aparado. Não ia deixar em desordem. Não, eu queria que vissem que eu era um homem que deixava as coisas como deviam ser. Passei a semana anterior me despedindo silenciosamente de cada canto da fazenda. Do poço que meu avô cavou com as próprias mãos, da amendoeira sob a qual Marisol e eu nos sentávamos nas tardes de verão, do cafezal onde ensinei Carmen a distinguir quando um grão de café estava perfeito para a colheita. Cada lugar guardava uma história, uma lembrança que eu levaria comigo, mesmo que me arrancassem a terra. O velho Chico veio no dia anterior para se despedir. Eu finalmente lhe contei o que estava acontecendo, e o pobre homem chorou sem vergonha alguma, suas lágrimas deixando sulcos em seu rosto curtido pelo sol. Isso não está certo, seu Antônio. Ele repetia várias vezes. Esta terra é sua, como foi de seu pai e de seu avô. Não podem tirá-la de você assim. Já está feito, Chico, eu lhe respondi, dando um tapinha em seu ombro. Mas nem se preocupe comigo.
Nós, os Morales, somos como os pés de café, difíceis de arrancar. Deixei para ele algumas das minhas melhores ferramentas, sabendo que ele as apreciaria mais do que ninguém. Também lhe dei as chaves do galpão onde guardava o trator e os implementos. Para quando você voltar a trabalhar aqui, eu lhe disse, sem explicar mais nada. Chico me olhou confuso, mas aceitou as chaves sem perguntar. Às 7 da manhã, terminei de carregar as últimas caixas. Não levava muito. Algumas roupas, livros, fotografias, os diários do meu pai e os meus. Os móveis ficavam. A maioria pertencia à casa desde antes de eu nascer. Doía deixá-los, mas sabia que não caberiam no pequeno apartamento em Campinas. Além disso, eu tinha outros planos. Na cozinha, sobre a velha mesa de madeira, deixei um único envelope. Dentro havia uma nota escrita com minha caligrafia imperfeita, mas clara. Dizia: cada pedra desta terra foi colocada por minhas mãos. Cada cicatriz nesta madeira é parte da minha história. Pode ser que agora lhe pertença, mas você nunca a entenderá. Cuide bem dela. Ela merece mais respeito do que você demonstrou. E por mim, não assinei. Sabia que reconheceriam de quem era. Também deixei sobre a mesa as escrituras originais da fazenda, as que meu pai me entregou 40 anos atrás, com sua assinatura e a de seu pai antes dele. Não tinham mais valor legal. Carmen se encarregou disso. Mas eu queria que vissem a história que estavam apagando. As gerações de Morales que viveram e morreram naquela terra antes que eles chegassem com seus projetos e suas instalações de bem-estar. Antes de sair, percorri o perímetro da fazenda uma última vez. Toquei as portas do galpão, sentei-me no balanço que construí para Carmen quando ela tinha 5 anos e peguei um punhado de terra. Deixei-a cair entre meus dedos como areia, o peso de 30 anos escorrendo. Depois, peguei um grão de café do chão, um dos primeiros da safra, ainda verde e firme, e o guardei no bolso da camisa junto ao coração. Zé me seguia em silêncio, o rabo baixo, como se entendesse a gravidade do momento. Quando cheguei à caminhonete, bati no assento do passageiro. Vamos, amigo. Você vem comigo. O cachorro pulou para o veículo e se acomodou, olhando-me com seus olhos castanhos, cheios de lealdade incondicional. Liguei o motor e olhei pela última vez para a Casa Branca com janelas azuis onde vivi toda a minha vida, adulta. O sol da manhã a iluminava com uma luz dourada, fazendo-a parecer mais um sonho do que uma realidade. Por um momento, quase esperei ver Marisol sair para a varanda, secando as mãos no avental, ou Carmen correndo entre os cafeeiros, com seu vestido de flores esvoaçando atrás dela. Mas a casa permaneceu em silêncio, e os únicos sons eram o ronco do motor e o canto dos pássaros matutinos. Adeus, velha amiga, murmurei, e pus a caminhonete em movimento. Não me dirigi imediatamente a Campinas. Em vez disso, dirigi até a fazenda de Manuel, onde ele e Dolores me esperavam com café fresco e broa de fubá. Havíamos finalizado nosso acordo 3 dias antes, com a ajuda de seu sobrinho Tabelião. Segundo os papéis, eu havia vendido minha parte da fazenda a Manuel há 6 meses, muito antes de Carmen assinar qualquer coisa com a família de Alexandre. Se tudo saísse como planejado, quando descobrissem o engano, seria tarde demais para fazer algo a respeito. Você tem certeza disso, Antônio? Perguntou-me Dolores enquanto me servia uma segunda xícara de café. Seu rosto mostrava uma preocupação maternal, embora fôssemos praticamente da mesma idade. Nunca tive tanta certeza. De nada na minha vida, respondi com uma calma que me surpreendeu. Manuel estendeu um envelope em minha direção. Aqui está sua parte do dinheiro, como combinamos. Não é muito, mas vai te ajudar a se estabelecer. Peguei o envelope sem abri-lo. Não me importava com a quantia. O dinheiro nunca fora importante para mim. O que eu valorizava era a oportunidade
de manter um vínculo com minha terra, por mais tênue que fosse. Obrigado, Manuel. A ambos, não sei como pagar o que estão fazendo por mim. Não há nada a pagar, respondeu Manuel com firmeza. Somos vizinhos, somos amigos. É isso que fazemos. Dolores me abraçou com força e pude sentir suas lágrimas umedecendo minha camisa. Você voltará em breve, Antônio. Esta ainda é sua casa. Nunca se esqueça disso. Despedi-me deles com o coração um pouco mais leve e retomei o caminho para Campinas. Mas antes de chegar à cidade, eu tinha mais uma parada a fazer. Dirigi até o cemitério de Serra Azul, onde Marisol e meus pais descansavam. Passei quase uma hora ali, falando com eles em silêncio, contando-lhes o que havia acontecido e o que planejava fazer. Ao partir, deixei um ramo de cafeeiro sobre a lápide de Marisol. Cuide do nosso lar, sussurrei para ela. Eu cuidarei dos nossos segredos. Quando finalmente cheguei ao apartamento em Campinas, era meio da tarde. O prédio era tão deprimente quanto eu me lembrava. Um bloco de concreto cinza em uma rua estreita, sem caráter nem história. O apartamento em si era pequeno, mas funcional, com móveis básicos que Carmen havia comprado às pressas para cumprir sua parte do acordo. Sentei-me no sofá macio demais, com Zé aos meus pés, e contemplei as 4 paredes que agora eram, supostamente, meu lar. Não chorei. Não amaldiçoei, não me deixei levar pela autopiedade. Em vez disso, peguei meu velho celular, um daqueles modelos antigos que só serviam para ligar e enviar mensagens, e disquei um número que conhecia de cor. Rafael? É o Antônio Morales. Sim, o dos cafés. Preciso falar com você sobre um trabalho. Naquela mesma tarde, recebi uma chamada de um número desconhecido. Não atendi. Sabia quem era. Imaginei seus rostos quando chegaram, todos sorrisos e empolgação, apenas para encontrar a nota na mesa e uma casa que já não parecia tão acolhedora. Mas não era só isso que encontrariam. Havia algo mais que não esperavam. Nas horas seguintes, meu telefone tocou mais 4 vezes. 3 chamadas de Carmen e uma de um número que supus ser de Alexandre. Deixei todas caírem na caixa postal. Não estava pronto para falar com eles. Talvez nunca estivesse. Em vez disso, sentei-me na pequena varanda do apartamento, olhando para a rua movimentada, enquanto acariciava o pelo de Zé. O pobre animal parecia tão deslocado quanto eu naquele ambiente urbano. O som de mensagens chegando quebrou o silêncio. Finalmente olhei para o telefone. Pai, precisamos conversar, é importante. Carmen, onde você está? Há algo errado com a fazenda. O Carmen, 1 hora depois. Por favor, me ligue assim que vir isso. Carmen, 10 minutos atrás. Deixei o telefone sobre a mesa e sorri pela primeira vez em dias. Eles haviam encontrado minha pequena surpresa. Atrás do galpão, enterrado, sob o velho tambor de chuva, eu havia deixado um presente, ou uma maldição, dependendo de como vissem. Anos atrás, eu havia começado ali um poço de compostagem, mas com o tempo ele se tornou uma espécie de ferro velho para toda a sucata. Mecânica que eu não podia descartar. Ferramentas enferrujadas, motores quebrados, canos rompidos, restos de tratores antigos, até o esqueleto de um velho Fusca que meu pai abandonara ali nos anos 70. Era um solo completamente inutilizável, uma zona morta que se estendia por vários metros abaixo da superfície. Eu havia marcado cuidadosamente a área em mapas antigos da propriedade, sabendo que ninguém mais notaria sua importância. Aquele mesmo lugar era onde eu sabia que eles planejavam construir sua casa de hóspedes de luxo. Carmen mencionara isso de passagem meses atrás, falando sobre como ressignificar a terra. Nunca disse uma palavra na época, mas me certifiquei de que os mapas antigos que eles receberam com a escritura mostrassem claramente os alicerces de seu sonho seriam construídos sobre podridão. Não por crueldade, mas como um lembrete. Esta terra sabe quem a ama e quem não.
Rafael, o geólogo, com quem me encontrei naquela manhã, era um velho amigo de escola. Havíamos crescido juntos em Serra Azul, e embora a vida nos tivesse levado por caminhos diferentes, ainda mantínhamos contato. Ele entendia melhor do que ninguém o que aquele terreno escondia. Em nossa juventude, havíamos enterrado ali todo tipo de sucata, pensando que era uma boa maneira de nos livrarmos do que não servia mais. Agora, décadas depois, aquele erro juvenil se tornaria meu ato final de resistência. Eu te digo, Antônio, assim que cavarem ali, vão encontrar um desastre, Rafael me assegurou enquanto tomávamos café em um bar perto do apartamento. Não, só pela sucata, mas pela contaminação do solo. O óleo do motor, as baterias velhas, os produtos químicos vão precisar de uma remediação completa do terreno antes de poder construir qualquer coisa. Estamos falando de meses de trabalho e centenas de milhares de reais. E não há como detectarem antes de começar a cavar? Eu havia perguntado, embora já soubesse a resposta. Rafael sorriu, seus olhos brilhando com uma centelha da malícia que compartilhávamos quando crianças. Não com os estudos preliminares que costumam fazer para este tipo de projeto. Teriam que fazer perfurações profundas e análises exaustivas. E pelo que você me conta, eles estão com pressa para começar. Despedi-me de Rafael com a promessa de nos vermos em breve. Ele também havia perdido sua terra anos atrás, no caso dele, desapropriada para uma rodovia que nunca chegou a ser construída. Ele entendia minha dor e meu desejo por um último ato de resistência. A campainha do apartamento me tirou de minhas lembranças. Levantei-me com certa dificuldade. O joelho doía mais do que o normal, talvez pela tensão dos últimos dias, e me aproximei da porta. Ao olhar pelo olho mágico, surpreendi-me ao ver não Carmen, como esperava, mas Alexandre. Estava sozinho, com aparência desgrenhada e menos arrogante do que da última vez que o vira. Hesitei por um momento, mas finalmente abri a porta. Zé imediatamente se colocou ao meu lado, com o pelo do lombo eriçado e um rosnado surdo na garganta. Ele nunca confiou em Alexandre. Senhor Morales, começou ele, seu tom muito mais respeitoso que em nosso último encontro. Posso entrar? Precisamos conversar. Afastei-me sem dizer uma palavra, permitindo que ele entrasse no pequeno apartamento. Indiquei com um gesto que se sentasse no sofá enquanto eu pegava a única cadeira disponível. Café? Ofereci mais por costume do que por hospitalidade. Não, obrigado, respondeu ele, olhando nervosamente para Zé, que não tirava os olhos dele. Venho diretamente da fazenda. Imagino que tenham encontrado minha nota, disse eu, mantendo um tom neutro. Alexandre assentiu. Sim, encontramos. Mas não é isso. Sr. Morales, há um problema com a propriedade. Um problema? Perguntei, fingindo surpresa. Que tipo de problema poderia haver com uma fazenda tão valiosa? Alexandre esfregou a testa claramente desconfortável. Os arquitetos fizeram um estudo mais detalhado do terreno onde planejávamos construir a casa principal. Encontraram anomalias. Anomalias? Que palavra interessante. Reclinei-me na cadeira, observando o homem se contorcer sob meu olhar. O solo está contaminado, Sr. Morales. Severamente contaminado. Há metais, produtos químicos, todo tipo de resíduo industrial, enterrado atrás do galpão, justamente onde planejávamos construir. Mantive minha expressão neutra. Que má sorte. Alexandre me olhou diretamente então, com uma mistura de irritação e suspeita. O senhor sabia disso? Sustentei seu olhar, sem piscar. Passei toda a minha vida nessa fazenda, rapaz. Conheço cada centímetro daquela terra como conheço as rugas da minha própria mão. Por que não nos disse? Por que não disse nada a Carmen? Encolhi os ombros.
Ninguém me perguntou. Sua noiva estava ocupada demais me explicando como eu me beneficiaria de ser expulso da minha própria casa para perguntar sobre o estado do terreno. Alexandre passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Isso muda tudo, senhor Morales. A remediação do solo custará uma fortuna, se é que é possível fazê-la, e atrasará o projeto em pelo menos 1 ano. A terra sempre tem suas formas de se defender, comentei, quase para mim mesmo. Às vezes guarda segredos que só revela a quem a respeita. Carmen está arrasada, continuou Alexandre. O acordo com meus pais estava condicionado a que pudéssemos começar a construção imediatamente. Agora tudo está no ar. Que pena, disse eu, sem tentar esconder minha satisfação. Suponho que os negócios nem sempre saem como se espera. Alexandre me olhou com algo que poderia ter sido respeito, ou talvez simples resignação. Ah, mas, senhor Morales, parece que há um problema com a titularidade da fazenda. Isso me surpreendeu genuinamente. Não esperava que descobrissem tão cedo meu acordo com Manuel. Que tipo de problema? Segundo nossos advogados, o senhor vendeu sua parte da propriedade ao seu vizinho, Manuel Jiménez, há 6 meses, muito antes de Carmen assinar qualquer coisa conosco. Assenti lentamente. É verdade, Manuel e eu chegamos a um acordo. É um homem bom, um bom vizinho. Mas, por que não disse a Carmen? Pela mesma razão que ela não me consultou antes, de tentar vender a fazenda inteira, porque era minha decisão, não dela. Levantei-me, indicando que a conversa havia terminado. Se não há mais nada, tenho coisas a fazer. Alexandre se pôs de pé, claramente desconcertado com minha calma. Carmen quer falar com o senhor. Ela está muito afetada com tudo isso. Diga à minha filha que minha porta está sempre aberta para ela, respondi. Mas que venha como filha, não como empresária, e que venha sozinha. Quando Alexandre se foi, fiquei um longo tempo olhando pela janela para a rua movimentada lá embaixo. Não senti alegria pelo que fizera, mas tampouco arrependimento. Simplesmente uma estranha paz, como se eu tivesse fechado um capítulo da minha vida e estivesse pronto para começar o próximo. O telefone tocou mais uma vez. Desta vez era Manuel. Descobriram tudo, Antônio, disse ele sem rodeios. Acabo de receber uma ligação de um advogado de São Paulo perguntando sobre nossa transação. E o que você disse a ele? A verdade, que comprei sua parte da fazenda meses atrás, com todos os papéis em ordem. Que te paguei um preço justo e que o acordo foi completamente legal. Obrigado, Manuel. Não me agradeça ainda, respondeu meu amigo, e pude ouvir o sorriso em sua voz. Disse a eles também que não tenho nenhum interesse em vender minha parte, que pretendo transformar a fazenda em uma cooperativa de café orgânico e que já tenho acordos com vários agricultores da região, incluindo um certo Antônio Morales, que será o gerente principal. Não pude evitar rir pela primeira vez em semanas. Você é uma raposa velha, Manuel. Aprendi com o melhor, respondeu ele. Quando você volta para casa, Antônio, a terra sente sua falta.